Olá, fala aí, palmeirense. Que bom encontrar com vocês aqui novamente. Apesar de nós termos aí nos afastado por um bom período, em função de uma série de coisas, o afastamento da nossa equipe de futebol, em função dessa pandemia que assola o mundo todo, não é? Então nós não vimos ou não víamos por aqui muitas coisas para dizer a respeito do nosso Palmeiras. Inclusive, se a gente der uma olhada nesses sites por aí relacionados ao Palmeiras, nós estamos presenciando muito poucas ou pouquíssimas novidades, né? Agora, como nós estamos voltando, eu acho que já é legal a gente começar a bater um papo novamente sobre as nossas coisas, né? Puxa vida, pessoal, ficamos tristes pra caramba com essa derrota contra o Corinthians. Parece que o Palmeiras não aprendeu a ganhar do Corinthians. E é interessante, pessoal, que esse espírito de competitividade que deve existir nos nossos jogadores, eles não conseguem implantar isso no time. O Corinthians, vocês tiveram a oportunidade de ver que foi um time sem nenhuma característica técnica comprovada. Um time fraquíssimo tecnicamente e que de repente entrou em campo pronto para parar o nosso time. E foi o que aconteceu. Eles cercaram os nossos melhores atletas e o Palmeiras não andou em campo. E aí ficou aquele joguinho, né, do Palmeiras começar a querer atacar. Dava para entender. Aliás, quando começou o segundo tempo, eu falei, o Palmeiras não ganha mais. Dava para perceber porque as coisas estavam muito ruins, né? Mesmo caindo pelos flancos, as oportunidades que a gente tinha quando as bolas eram lançadas, por exemplo, para o Rony, vocês veem que o Corinthians armou um esquema tático, colocando sempre o jogador que dava o primeiro combate e um na espera. Então, eles começaram a abafar o nosso time a partir desse momento. Do outro lado, convenhamos, né, pessoal? Ainda precisamos trabalhar um pouco mais o nosso técnico para arrumar alguém para jogar mais daquele lado direito, porque estamos sentindo de uma forma brutal essa coisa da ausência do Dudu na nossa equipe, né? Ele, para aqueles que falavam mal dele, ele representa muito para o nosso Palmeiras. A falta do Dudu, o Palmeiras perde muito, né? Principalmente no seu poder ofensivo. Mas a gente também não pode viver em função de um único atleta. Já perdemos grandes estrelas ao longo de todo o tempo, e aí nós sobrevivemos, crescemos, voltamos a ocupar o lugar de um time campeão, né? Então vamos aguardar. A gente critica porque, em primeiro lugar, a gente é palmeirense, né, pessoal? E de repente a gente começa a ficar muito chateado, principalmente quando a gente perde mais uma partida para o arquirrival. Não tinha nem torcida no campo deles, pessoal. Não tinha nada para diferenciar um time do outro. O Palmeiras definitivamente não jogou nada. Aquela história de que ele amassou o Corinthians, amassou o quê? Ficou tocando bola, dava para o meio, para o lado, para o meio, para o lado. Nós tivemos a maior parte do jogo, principalmente no segundo tempo, a bola esteve nos pés dos nossos atletas. Mas de uma forma improdutiva, né, pessoal? Sabe, eu particularmente tenho até dó do Luiz Adriano, um goleador nato, mas ele fica ali na área, não vem nada para ele, né? Daí de repente, quando sobra uma ou outra oportunidade, como aquela que o Rony pegou num contra-ataque pelo lado esquerdo e tinha que voltar para ele, que ele estava na linha do pênalti, o Rony me chuta dali de onde ele estava por cima. Pessoal, essas coisas não podem acontecer, né? Então eu acho que o Luxemburgo tem que tomar uma atitude com esse time. E tem certos jogadores ali que não dá mais pra gente aguentar, convenhamos, né? Bruno Henrique, o futebol dele não sai daquilo mais. Eu acho que ele chegou num ponto que não passa mais, né? Mike, Lucas Lima, Rafael Veiga, pelo amor de Deus, pessoal, esse pessoal não joga mais. É melhor que se coloque a molecada da base, porque eles apresentam futebol de muito melhor qualidade do que eles. E como a gente está falando em atleta da base, sempre é bom lembrar dessa grata surpresa que a gente está vendo jogar, que é o Patrick de Paula, né? Então, no começo a gente viu que foi uma novidade na escalação do Palmeiras no derby contra o Corinthians, nessa quarta-feira. O Patrick de Paula, inclusive, não pode ser considerado uma surpresa
para as próximas partidas do nosso time, né? Depois de ter um desempenho elogiado, digamos assim, a comissão técnica, apesar da derrota para o time de Itaquera, o meio-campista Patrick de Paula pode ter sequência no nosso time popular, correto? E comandando por esse time nosso que é comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, creio que eles começam a colocar os pingos nos is, né? Então nós estamos vendo que a ideia do treinador, pelo menos nos parece, aliás, é de dar ritmo à formação principal nesse início de retomada do calendário, né? E evitar muitas mudanças de uma partida para outra. Isso não impede qualquer alteração pontual. Então eu acho que essa coisa de muitas mudanças só complica. O time precisa jogar um pouco mais, mas tem certos atletas que nós acabamos de falar deles agora há pouco, que não podem mais ficar ali, né? Essa história, Lucas Lima, por exemplo, como a gente está dizendo, estamos fazendo comentários sobre esses atletas, veja bem, o Lucas Lima, pessoal, ganha praticamente 1 milhão por mês. É um desaforo ver esse cidadão jogar bola com a camisa do Palmeiras. Ele não consegue se encaixar em esquema nenhum de jogo. E aí vem aquelas histórias, não, nós demos um tratamento diferenciado para ele, né? Ao longo dessas férias ele ganhou 4 quilos de massa muscular, ele está muito bem. Está muito bem, pessoal, que está muito bem. O futebol dele é esse. E olha, não tem nem que ter medo de passar ali para frente e vir com aquela história de que nós vamos fortalecer os nossos adversários. Fortalecer com o Lucas Lima, que nada, a bola dele é curtinha, é aquela lá, né? Então, contra o Corinthians, como eu estou falando do Patrick de Paula, ele saiu jogando ao lado do Bruno Henrique, o ineficiente Bruno Henrique, né? E o Zé Rafael formando o meio de campo. O Zé Rafael também, o futebol dele desapareceu, né, pessoal? A gente viu que no início ele ainda fez boas partidas, mas tem certos jogadores que parece que não tem tino, né? Não tem punch, não tem pegada para usar a camisa do Palmeiras, né? Então ele atuou nos 90 minutos. O Patrick de Paula, ele melhorou na produção ofensiva, inclusive no segundo tempo. Nós vimos que ele se apresentava, né, em campo. Então, com a boa qualidade de posse de finalização, o meio-campista, o Patrick de Paula, teve uma chance de empatar, inclusive o clássico, em um chute de fora da área, né, mas parou no goleiro Cássio. No derby, inclusive, ele melhorou na segunda etapa, quando teve mais a bola nos pés, com a alternativa da criação de jogo. Então veja bem, pessoal, ele não tem medo de cara feia, né? Ele encara os nossos adversários na boa. Então, pessoal, parece que o Patrick de Paula, né, abriu a temporada, vocês se lembram lá no começo do ano nos Estados Unidos, como titular do Verdão. Mas depois perdeu espaço em um setor concorridíssimo, diga-se de passagem, né? Além dele, o Lucha ainda conta com o Bruno Henrique, que valha-me Deus, né? Ramírez, que também não disse a que veio. Aliás, essa contratação do Ramírez eu não entendi nunca e nem vou entender, né? O Gabriel Menino, opa, esse sim, esse garoto, mais um jovem da base que tem que ter uma oportunidade nesse time, né? Não sei onde, de preferência no meio de campo, junto com o Patrick de Paula, tá? No lugar do Zé Rafael, sei lá que vem atuando de uma forma mais recuada na nossa equipe. E esse menino é fantástico, né, pessoal? Tanto é que ele foi destaque no Sub-20 ano passado, né? E o menino foi promovido no início do ano, e ele soma cerca de 9 jogos, se me parece, no time profissional, e até o momento quando subiu, né, no caso, para o time titular. Bom, a gente está fazendo um comentário rápido de algumas coisas que estão acontecendo com o Palmeiras, e claro, a gente não pode definir o Palmeiras em uma única partida, mas foi uma decepção clara, evidente, o que ocorreu com o Palmeiras contra o Corinthians, né? De qualquer forma, nós voltamos a campo nesse próximo domingo para enfrentar o poderosíssimo Água Santa às 16 horas, né,
pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O nosso time soma cerca de 19 pontos e está um atrás do Santo André no grupo B. Então esse nosso time, o time de Vanderlei Luxemburgo, tá, já está garantido no mata-mata, mas ainda tenta a liderança da chave e a melhor campanha geral do torneio estadual, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, pessoal, vamos ver o que acontece, né? A gente continua na expectativa de que o Palmeiras possa nos apresentar alguma coisa nova, né? Então, inclusive, a gente esteve olhando em alguns tabloides, alguns jornais aí, a respeito de como o Palmeiras deve jogar nesse domingo contra o Água Santa, né? Ele, inclusive, encerrou a preparação na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, na manhã desse sábado, e o Verdão enfrenta o Água Santa. Então, repetimos nesse domingo, às 16 horas na Arena, no Allianz, né, na nossa arena. O Luxemburgo promoveu uma atividade tática, né, conforme nós estivemos vendo os setoristas do Palmeiras dizerem, e um trabalho de jogadas ensaiadas. Inclusive é bom destacar que o Gagliotti, o nosso presidente, né, e o diretor Anderson Barros marcaram presença no local. Para quê? Eu não sei, né, porque esses caras não ganham o jogo de jeito nenhum. Sei que existe uma série de oposições em relação aos nomes deles. Eu, particularmente, também tenho sérias dúvidas sobre o Gagliotti e esse Anderson Barros, mas enfim, vamos ver o que acontece, né? Continuamos dando um voto de confiança. E depois de cumprir suspensão automática, sempre é bom destacar, na quarta-feira, contra o Corinthians, nós contamos aí para esse jogo, com a volta do lateral direito Marcos Rocha, que vai se encontrar novamente à disposição da comissão técnica, né? Quem está fora, infelizmente, desse jogo é o nosso lateral esquerdo, Matias Vinha, né? Que passou 24 horas de observação em um hospital depois de sofrer aquela pancada que todos nós vimos no clássico contra o próprio Patrick, né? Quando eles disputaram uma bola alta no meio de campo e ele se levou a pior, porque me parece que recebeu 6 ou 7 pontos na testa, né? Mas tudo bem, ele há de se recuperar, né? Na última sexta-feira, então, aliás, na última quarta-feira. Então ele deve cumprir um cronograma de retomada gradual aos trabalhos, o que eu acho até normal, né, pessoal? Não vai poder botar o rapaz agora, ainda com esses pontos todos na testa, né? Já o atacante Gabriel Veron, em recuperação da lesão muscular, continua também como desfalque. É interessante, o Palmeiras, quando a gente está precisando do plantel completo, começam a ocorrer essas mudanças em função dessas repetidos problemas físicos. A gente não quer acreditar que tem algo relacionado ao nosso departamento de preparação física. Claro, estamos muito no começo, o time ficou parado um tempão. Vamos acreditar que isso tudo seja muito tipo assim uma nuvem passageira, né? Então a ideia do Luxemburgo é realmente repetir a base titular para dar ritmo ao jogo, ao time, né? E uma provável informação que, segundo ele, para o jogo contra o Água Santa, o Palmeiras deve sair jogando com Everton, aí a novidade, o Marcos Rocha, o Felipe Melo, o Vitor Hugo, que também não me causa nenhuma segurança, e o Diogo Barbosa, pessoal. Vejam só quem voltou, né? O Diogo Barbosa até que correu contra o Corinthians, foi bem, mas o futebol dele é insosso, né? Ele não tem nada assim de mais contundente. Mas vamos com ele, vamos ver o que acontece. Vamos dar crédito para ele mais uma vez. O meio de campo deve ser com o Bruno Henrique, né? Que para mim não continua sendo uma água de salsicha. O Patrick de Paula, esse sim. O Zé Rafael está devendo. O Lucas Lima está devendo há muito tempo. O Rony, o William e o Luiz Adriano. Então essa deve ser, né? Desculpe, o Palmeiras já está classificado para as quartas do final do Campeonato Paulista, mas ainda tenta a liderança desse grupo B, né? Por isso o nosso time, que soma 19 pontos, precisa vencer e que o Santo André, primeiro colocado com 20 pontos, não some 3 pontos.
Nós podemos buscar, ou também tentamos buscar, uma melhor campanha geral no torneio estadual, que hoje pertence ao Grande Bragantino com 20 pontos, né? Vamos ver o que acontece, pessoal. Nós ficamos aí na expectativa que o Palmeiras possa se fortalecer novamente, apresente um futebol que nos convença. O adversário, não dá para discutir água santa, né, pessoal? Eu acho que, com todo respeito, o Palmeiras é muito maior. Tem que apresentar um futebol muito mais contundente, mais vistoso, mais compacto, com jogadas que sejam mais vistosas e que cada posição, que cada setor do time, pelo menos funcione, né, pessoal? Porque está complicado. Então vamos lá, vamos aguardar. Por enquanto eu deixo o meu abraço para todos vocês. A turma do YouTube, por favor, deixe lá o seu like, né? Quem não se inscreveu, se inscreva, porque a TV Porcumestre está firme e forte, retomando as suas atividades com o nosso Palmeiras, tá bom? Então, a gente espera que vocês tenham um ótimo final de semana, que as coisas sejam maravilhosas para todos nós e que o Palmeiras nos traga uma vitória maravilhosa, tá? Grande abraço, gente. Até a próxima, hein? Tchau.